eu me chamo Maria Gabriela, sou graduanda do curso de Letras da Universidade Estadual de Roraima. É um prazer imenso ter essa oportunidade de fazer parte desse evento e agradeço muito a todos os envolvidos por isso. Irei agora apresentar sobre a liberdade feminina na literatura erótica, uma análise da obra Deus do Oceano, de Josi Stock e Mila Vander. Esse trabalho está sob orientação do professor Dr. Warley Matheus, também da Universidade Estadual de Roraima. A escolha por esse tema se deu pela rápida identificação que eu tive ao me deparar com assuntos relacionados e também pela necessidade que percebi em realizar estudos mais aprofundados sobre a literatura erótica contemporânea nacional e as questões de gênero, por ser justamente um assunto inquietante de se analisar como está o espaço da mulher na sociedade atual e como isso se traduz na literatura. Para tanto, o objetivo principal desse estudo é analisar como a sexualidade feminina é tratada na literatura erótica. Para alcançar tal objetivo, eu estabeleci mais 2 passos imprescindíveis, que são eles: apresentar um breve histórico do erótico na literatura, identificar como o erótico acontece na obra e qual a relação da protagonista com a sua sexualidade. Com base na análise bibliográfica, para atender a esses objetivos citados anteriormente, espera-se ser possível, por meio deste, obter uma compreensão melhor dos dados obtidos. Sobre as autoras. As autoras desse romance contemporâneo são Josi Stock e Mila Vander. A escrita sempre fez parte inseparável da vida de Josi, que desde que aprendeu a usar esse instrumento, nunca mais parou. Se aventurou por vários gêneros textuais, porém encontrou-se no romance de ficção. Com quase 10 anos de carreira, ela passou a escrever também artigos de opinião baseados em fatos históricos e contemporâneos. Mila Vander é uma jovem pernambucana formada em pedagogia que lançou seu primeiro livro em 2012. A partir daí, ela se dedicou ao trabalho de autopublicação em plataformas digitais, alcançando assim muito sucesso em sua jornada, com mais de 4 milhões de leituras na plataforma digital Wattpad. Para embasar essa discussão, tomarei como referencial teórico outros estudos sobre a temática do erotismo e da representação feminina na literatura. Nomes como Lopes e Borges 2015, Costa e Marino 2013, Soares 2019 e Quadros 2018 estarão presentes, entre outros. O termo erotismo é relativamente moderno, foi cunhado a partir do século XIX e se deriva de Eros, que é o deus do amor sensual e físico, segundo a mitologia grega. Existem várias versões de sua representação e uma das mais famosas é a proposta por Platão em O Banquete, no qual ele narra: primeiramente, ele é sempre pobre, e longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. Em Roma, ele foi representado por Vênus, que simboliza o amor sexual e o afeto emotivo. Já na Índia, nós podemos encontrar um livro bastante famoso, que é o Kama Sutra. E em Portugal, o erotismo está presente no século XII nas cantigas de amor e de amigo. Já na França, foi inaugurado a literatura libertina e no final do século XVIII é marcado pelas obras de Marquês de Sade, que deu origem ao termo sadismo, no qual ele associa excitação e prazer ao sofrimento.
Já no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, o país passava por um momento de mudança no cenário cultural, político, econômico e social, iniciando assim uma busca pela modernização e civilização do país. Diante disso, foi criado no Rio de Janeiro, em 1900, o jornal Nu, que tinha uma linguagem ultra livre. Para Losandro, uma das raízes da desigualdade de gênero está na educação informal, onde os pais empregam técnicas diretas e indiretas para tornar as filhas femininas e os filhos masculinos. E isso contribui muito para a continuidade da cultura patriarcal e a desigualdade de gênero. O que sustenta essa desigualdade é algo muito mais profundo do que podemos imaginar. E o que contribui muito para isso também é, por exemplo, a disseminação dos mitos sobre a criação, nos quais sempre o homem está em um lugar de destaque e a mulher como representação da fraqueza e inferioridade humana, que deve obediência ao marido ou ao pai, segundo Soares 2019. Podemos verificar também isso nos contos de fada, em que nos são apresentadas principalmente apenas dois tipos de personagens femininas, que são ou a mocinha, que só será feliz ao lado do príncipe, ou a antagonista, que está sempre buscando prejudicar a primeira, motivada pela inveja de não se encaixar no padrão ideal que as princesas representam. A partir da crítica literária feminista do século XX, foi que as mulheres começaram a se emancipar no campo literário. E segundo Rossini, em 2016, com a produção literária feminina, as personagens começaram a ganhar voz, representando experiências femininas que se distanciavam da perspectiva masculina. Deus do Oceano é uma obra escrita por mulheres para mulheres, no qual somos apresentados a uma protagonista forte e autônoma. Iris é uma atleta de natação que passa por uma experiência muito traumática ao se acidentar praticando o que ela mais gostava de fazer, que era nadar no mar. Por conta desse acidente, ela perde os movimentos das pernas, e isso faz com que seus pais e o seu noivo a vejam como uma incapaz. Porém, demonstrando uma enorme capacidade de lidar com as adversidades da vida, Iris não aceita ser tratada como uma inválida e lida com essa nova condição por meio da adaptação e volta a morar sozinha, a treinar e participar de competições. Iris conhece Netuno quando está nadando sozinha no mar novamente e de repente uma tempestade violenta se inicia. Quando ela estava prestes a desfalecer, Netuno a salva e a leva para uma ilha paradisíaca, na qual ele controla conforme o seu humor. Porém, o relacionamento dos dois é extremamente conturbado no tempo em que passam nessa ilha, porque Netuno tem a impressão de que Iris é outra humana, que na verdade é sua ancestral, que o humilhou e o fez perder totalmente a crença no amor e nos humanos. Então ele desconta toda essa mágoa e ira em Iris, que não tem conhecimento dessa história, do passado dele, e nem de sua verdadeira identidade, já que ele se apresenta apenas como neto para ela e finge ser só mais um errante perdido na ilha. Netuno anda livremente sem roupas pela ilha, independente do constrangimento de Iris, e tem mudanças de humor bruscas que fazem com que a nossa protagonista fique muitas vezes entre a vida e a morte. Mas, em contrapartida, ela mostra grande habilidade de sobrevivência em um lugar inóspito e desconhecido, com pouco ou nenhum recurso. No decorrer da narração, começa a fluir uma tensão sexual entre Iris e Netuno. Iris não repreende os seus pensamentos, como seria de se esperar.
e ela apenas não os executa em respeito ao seu noivo, porém, em um momento de maior vulnerabilidade dos dois, os dois lados acabam cedendo. E Iris, com isso, decide que quando conseguir finalmente retornar para sua casa, ele irá romper seu noivado porque conseguiu perceber que não amava o seu noivo como deveria. E ela decide ser o mais honesto possível. Iris não demonstra ter as amarras quanto à sua sexualidade. Ela não se recrimina nem se anula. É de fato uma mulher livre e sem as amarras sociais, repassando bem a imagem daquela mulher após a explosão feminista do Brasil do século XX, que foi nesse momento em que o mercado editorial se torna mais flexível e autoras de grande talento vêm à tona mostrando toda a potencialidade das mulheres em todos os contextos que tangem o universo social e individual feminino, segundo Quadros 2018. E só para finalizar, ainda segundo Quadros 2018, a literatura produzida por mulheres pode ser entendida também como uma das facetas da literatura marginal. Como ela cita, mais do que resistência, quebra de padrões literários e comunicação poética de traumas sociais, a literatura marginal propõe também a problematização de elementos ideológicos dominantes na estrutura social. Em vista disso, a produção literária feminina vem dando voz à mulher, que se distancia do estereótipo criado ao longo dos anos na cultura patriarcal dominante. Contudo, foi-se possível perceber como a representação feminina na literatura tem se transformado pouco a pouco, conforme mais mulheres passam a fazer parte desse universo, criando protagonistas que inspiram e que quebram com os estereótipos criados desde cedo sobre a figura feminina. Esse trabalho teve a intenção de fazer uma breve reflexão sobre a literatura erótica contemporânea escrita por mulheres para mulheres, uma área que ainda há muito que se explorar. Essas são as minhas referências e eu quero agradecer aqui novamente pela oportunidade.